Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins. Hoje vamos falar sobre um assunto que já virou quase uma catástrofe humanitária aqui no Brasil. Como é que você pode ser mais eficaz em suas leituras? Como você pode extrair o máximo que um livro tem para lhe dar? Como você pode absorver melhor as coisas que você lê? Como é que você pode fazer anotações para potencializar as suas leituras? Este vídeo não será um daqueles nos quais eu vou prometer uma técnica milagrosa, um hack que vai fazer com que você se torne um leitor genial do dia para a noite, porque eu não acredito nessas coisas. Existem técnicas, elas funcionam, porém elas são limitadas e funcionam geralmente para uma coisa muito específica. Por exemplo, um estudo para concurso, cuja ideia é você absorver, reter aquela informação apenas pelo tempo necessário para que você consiga fazer a prova. E no geral depois ela é esquecida. Não é esse tipo de coisa em que eu estou interessado neste vídeo. Neste vídeo eu quero lhe ensinar a ler para ficar mais inteligente, porque foi isso que eu fiz. É isso que eu faço há mais de 10 anos. E foram essas práticas que eu fui repetindo todo santo dia que me levaram ao patamar de hoje, por exemplo. Eu viver basicamente de ler livros, entendê-los melhor do que a média, espero eu pelo menos, e depois ensinar aquele conteúdo. Tanto livros ficcionais quanto livros não ficcionais. E o auge disso, evidentemente, é o meu clube de leitura de clássicos, pelo qual já passaram, pelo menos 3.000 pessoas. Ou seja, eu tenho algum gabarito na prática para lhe dizer que algumas coisas funcionam muito melhor do que outras. E eu tenho algum gabarito para lhe dizer que, olha, se você aplicar esse tipo de coisa por tempo suficiente, você vai ficar muito acima da média. Mas muito mesmo. Beleza? Você vai conseguir fazer com que as leituras transformem você em alguém mais inteligente. Em alguém cuja inteligência é capaz de resolver problemas e buchas no mundo real. E essa habilidade é tão valiosa que eu realmente nem sei como tentar prová-la para você, a não ser repetindo o fato de que eu hoje vivo muito bem. Eu hoje vivo melhor, financeiramente falando, do que 99% dos brasileiros, porque eu sei ler, eu sei reter as informações e eu sei transmiti-las. Vamos lá então, gente. Primeiro ponto aqui, primeiríssimo ponto que você precisa entender. O objetivo é você ler melhor, não é ler mais rápido. Preciso que você entenda isso. Um leitor eficaz não é o leitor que lê mais rápido. Isso me faz lembrar do meu filho. Meu filho é leitor, tem 5 anos de idade. Então nós estamos comendo todo dia, almoçando, e ele fica louco, querendo comer rápido todo mundo. Mais rápido que eu, que a mãe, que os irmãos. E aí ele termina de comer em 2 minutos e fala: pai, eu terminei antes de todo mundo. E eu respondo: meu filho, para quê? Ok? Você, por exemplo, pegou uma coisa que você adora, E adora comer macarrão, por exemplo. De que adiantou você comer mais rápido do que todo mundo? Você mal aproveitou a comida. Você não sentiu o gosto do negócio que você tanto ama, só porque você estava tentando ser rápido. É mais ou menos o mesmo problema com as pessoas que tentam ler livros muito rápido. Elas só querem, na verdade, esse gostinho de poder dizer: eu li. E enquanto o cara leu 1, eu li 4. Enquanto ele leu 1, eu li 3. A pergunta que fica é: você absorveu este livro bem? Você seria capaz de resumir o livro de forma pelo menos vaga? Você seria capaz de me dizer quais foram pelo menos algumas perguntas que o autor quis responder, se for um livro não ficcional? E se ele conseguiu respondê-las? Você conseguiria reproduzir algum argumento que o sujeito fez? Você se lembra de alguma coisa do diacho do livro que você está se gabando de que já leu? Eu sei que isso pode acontecer porque já aconteceu comigo.
Quando eu comecei a ler, eu ficava desesperado, porque eu queria só ter aquela estrelinha no peito de quem já leu X, Y e Z. Eu peguei toda a obra de Machado de Assis, de prosa, e comecei a ler um atrás do outro. A Mão e a Luva, Helena, Isaú e Jacó, Memórias Póstumas, Dom Casmurro. Nesta primeira leitura que eu fiz, ou desta primeira leitura que eu fiz, eu não me lembro quase nada. Eu não me lembro nada de boa parte desses livros, porque eu li só para que depois eu pudesse dizer: eu já li. Então, tira da cabeça essa ideia de que a velocidade importa. Ela importa muito pouco. A não ser que você precise estudar para uma prova, você tem que ler 4 livros, você tenha pouco tempo porque você procrastinou e ficou jogando videogame. Aí tudo bem. No geral, no resto, velocidade não importa. O que importa é o quanto você conseguiu extrair daquele livro. E, na verdade, quanto mais difícil e valioso for o livro, geralmente mais lenta será a leitura. Porque existem níveis de leitura com velocidades diferentes para livros diferentes. Então, o que importa não é se você leu rápido. O que importa é se você absorveu bem o que você leu. O que nos leva ao segundo ponto. Você não vai aprender a ler realmente bem lendo livros que te ensinam a ler. Entenda o que eu vou dizer agora. Existe um livro chamado Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Este livro é horrível, é ruim, é inútil? De forma nenhuma. Algumas coisas que eu aprendi naquele livro foram muito importantes para mim. O ponto é, o negócio tem 400 páginas. É um calhamaço. E o Mortimer Adler, se bem não seja nenhum idiota, aliás, ele era um sujeito bastante capacitado, ele também acabou caindo vítima da mania dos livros americanos de do it yourself. Ele tem 30 vezes o tamanho que deveria ter. E o ponto é que eu vejo que muitas pessoas acabam colocando muita esperança nesse tipo de coisa. Existe uma técnica, existe algum tipo de conjuração milagrosa do meu cérebro que vai fazer com que eu desbloqueie o meu potencial e consiga ler de uma forma que eu nunca fiz antes. Algumas coisas vão ajudar você ali, uma ou duas eu vou falar neste vídeo aqui mesmo, porém você não pode imaginar que com uma leitura de um livro, com um vídeo de YouTube, com algumas ajudas e práticas e técnicas, você não pode esperar que isso faça um milagre na sua leitura. Até porque temos aptidões diferentes. Eu, Raul, tenho muito mais facilidade com a área de humanas. Eu tenho facilidade com filosofia, por exemplo, desde que ela não entre no campo da matemática. Eu tenho uma enorme dificuldade com assuntos que sejam mais de exatas. Pelo outro lado, eu consigo ler um romance de alto nível, eu consigo ler poesia de alto nível, eu consigo ler bastante história, eu sou uma pessoa de humanas, já acho. Então eu tenho aptidões também. Eu sei que essas técnicas que me ajudariam não fariam milagre com as minhas aptidões, porque elas estão aqui e não ali. Como é que eu descobri as minhas aptidões? Eu li. E eu fui me descobrindo. Eu fui descobrindo as coisas que mais chamavam a minha atenção e as coisas sobre as quais eu conseguia pensar com mais criatividade, eficiência e às vezes até originalidade. Então, eu não estou recomendando que você não leia o Como Ler Livros, eu estou apenas dizendo que não haverá um milagre. Aliás, depois eu posso gravar um vídeo sobre este livro apenas, acho que seria muito importante. Certo? Você aprende a ler, de fato, quando você é obrigado a entender um assunto que tenha sido explicado por meio de um texto escrito. Ou seja, você vai usar o texto para acessar algo que não é o texto. E aí sim, você vai ficando mais inteligente. Porque o objetivo não é o texto em si, você meio que esquece do texto e ele se torna o meio para um fim. E é assim que pessoas inteligentes leem. Elas leem o texto como um meio para o fim, que está além do diacho do texto. Isso, evidentemente, é mais real quando estamos falando de livros não ficcionais.
Porque em livros ficcionais de alta qualidade, a beleza da prosa, a forma com que o conteúdo é apresentado importa tanto quanto o conteúdo. Mas no geral, isso se aplica. Terceiro ponto, e aqui é um pouco mais prático já, vamos entrar na parte positiva do vídeo. Qual é o tipo de estado mental com o qual eu abordo um livro? Eu acho que é muito importante que você entenda isso. Você vai ler um livro de forma muito eficiente quando você lê-lo como se fosse preparar uma aula. Por que eu digo isso? Houve uma época em que eu era um vagabundo, eu estava em casa lendo teologia, traduzindo livros de teologia do inglês para o português, e eu não queria trabalhar, né? Eu queria ficar em casa só sendo um Raskolnikov moderno. E eu me lembro de que minha mãe me pegou na mesa ali um dia, né? E me passou um jornal. Nesse jornal havia um anúncio da Fisk, Escola de Inglês. O anúncio dizia: precisamos de professores de inglês. Minha mãe falou: filho, você sabe inglês, né? Eu virei para ela e eu não tinha como dizer que eu não sabia inglês. Eu sabia inglês, porque eu estava traduzindo o diacho de um livro de teologia. Complicado. Então, eu, muito de má vontade, acabei indo para a Fisk. Fiz uma entrevista. Eu fui muito mal na entrevista falada, porque eu não tinha costume de falar e nem tinha costume de escrever algo por mim mesmo. Eu apenas traduzia. Mas eu, evidentemente, tinha algum conhecimento de inglês e o coordenador confiou em mim. Falou: cara, pode entrar, você vai fazer um teste. O problema é que, de fato, eu não sabia nenhuma regra. Então ele me colocou como assistente. E eu tinha pouco tempo para ler os 6 livros didáticos da Fisk, acho que eram 6, de níveis diferentes, dominá-los todos em tempo recorde para que depois eu pudesse entrar e dar aula. Agora você imagina, eu estaria dando aula para alunos que já estudavam inglês de forma sistemática e formal, fazia anos, e eu nunca tinha estudado aquele negócio de forma sistemática e formal. Eu tinha aprendido inglês com videogame. Eu nunca tinha aberto, até aquele dia na Fisk, um livro de gramática inglesa. Era tudo na base da osmose, ok? Então, naqueles dias, naquelas semanas, eu fui obrigado a entender. Eu fui obrigado a entender aquilo muito bem por meio de livros, para que depois eu pudesse dar aula. Então, cara, quando você pega um livro e você está com medo de passar vergonha diante de uma sala de 30 pessoas, a maneira com que você aborda aquele livro é muito diferente. Você não vai abordar aquele livro com preguiça, com má vontade, com dispersão. Você vai ficar focado. Porque o objetivo que você tem com aquela leitura é muito importante para você. Então, todo o seu aparelho cognitivo está mirado naquele negócio. E esse estado mental, esse estado de espírito é muito importante. E é isso que falta muitas vezes. Vocês leem com dispersão, com preguiça, com má vontade, com cansaço. Eu não vou entender, ai que chato, leitura não é pra mim, bibibi, blá blá blá. Então é óbvio que você vai reter muito pouco do livro. Aquilo não é algo realmente vital e importante para você. Para mim, na Fisk era. Mais tarde, quando eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram, eu também precisei fazer a mesma coisa. Eu tinha que ler livros, eu tinha que estudar artigos acadêmicos, eu tinha que ler muita coisa em tempo recorde e depois produzir conteúdo, dar aulas. Sempre foi assim comigo. Certo? Então, você precisa abordar o livro como se você estivesse preparando uma aula, como se você fosse falar para um público de muitas pessoas, ou de pelo menos uma pessoa que domine aquele assunto, tá bom? Por que isso é importante? Porque isso vai fazer com que você faça uma leitura mais ativa. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre Mortimer Adler. Mortimer Adler, no Como Ler Livros, uma das coisas que ele fala nas suas mais de 400 e poucas páginas, que é muito importante, ele diz que existem 4 níveis de leitura. Pode haver mais, pode haver menos, mas o ponto é que, para mim, foi muito importante
saber que existem níveis, ou seja, você pode aplicar níveis de esforço diferentes a livros diferentes. Então existe o primeiro nível de leitura, que é o elementar, que é quando você basicamente é alfabetizado. Todo mundo que é alfabetizado é capaz de fazer uma leitura elementar, mais ou menos, pelo menos, tá? A leitura inspecional, que é o segundo nível, é quando você pega o livro, você observa a contracapa, você lê a contracapa, você abre as orelhas e lê as orelhas, você lê o índice do livro, para você saber quantos capítulos ele tem e ter uma ideia geral prévia do que você vai encontrar ali. Você consegue identificar sobre o que é o livro, em livros não ficcionais pelo menos. Pô, o livro tem 15 capítulos, cada capítulo é subdividido em 3 ou 4 subtópicos. Parece que existe um argumento único aqui que vai do começo até o final, ou então são 3 sessões diferentes. O livro quer responder 3 ou 4 perguntas diferentes, etc, etc, etc. A leitura inspecional é quando você ganha um conhecimento prévio do livro. Você ainda não chegou a ler o livro. Você folheou o livro, você se familiarizou com o livro. Depois existe a leitura analítica. E a leitura analítica é a leitura ativa. Na leitura analítica, o que você faz, basicamente? Você responde perguntas como... Você consegue resumir o livro de forma, pelo menos, minimamente decente. Você consegue enumerar mais ou menos quais são as partes do livro. Você consegue responder você consegue dizer quais perguntas o autor queria responder, por exemplo. Você realmente, digamos, possuiu o livro. Isso quer dizer que você precisa ser capaz de fazer isso de memória. Essa parte é importante. Não. A memorização pode ser um fetiche. Você memorizar as coisas perfeitamente é um fetiche. Por que eu digo isso? Porque vira e mexe eu pego coisas que eu mesmo escrevi, materiais didáticos, sobre português, sobre outros livros, sobre autores, e eu não me lembrava de ter escrito aquelas coisas. Mas eu escrevi. Elas estão muito bem organizadas, elas estão certas. Eu só não me lembro. Ou seja, quando eu li aquele negócio, quando eu li aquelas gramáticas, eu absorvi aquilo. Eu ensinei aquilo depois. Mas passou um tempo, passaram-se 3, 4 anos. Eu não voltei àquele assunto. Então eu me esqueci. Agora, se eu abrir os meus materiais didáticos, as minhas notas, os meus textos, na hora eu vou lembrar. Porque fui eu que escrevi aquilo. Ou seja, eu sintetizei. Eu consegui absorver, eu retive. Mas, depois, aquilo, digamos, evaporou da minha memória, porque eu não fico o dia inteiro mais pensando, por exemplo, em gramática. Eu mudei de nicho, eu fui para a literatura. Então, tudo que eu aprendi de gramática, de alguma forma, ainda está em mim, mas está em um nível subconsciente, por assim dizer. Enfim, a leitura analítica é a leitura ativa, certo? E eu vou ensinar algumas práticas para que você consiga fazê-la. O ponto é que existe a leitura elementar, a leitura inspecional e depois a analítica. O último nível de leitura é o que eles chamam de leitura sintópica, que é basicamente quando você pega 2 ou 3 ou 4 livros, você já aplicou a leitura analítica aos 3 ou 4 e você os compara entre si. É um nível acima, porque aí, em vez de você fazer uma leitura profunda de um livro só, você faz uma leitura profunda de 3 ou 4 e depois os compara entre si. Esse é o nível mais alto. Nem vou falar sobre isso agora. O que nos importa aqui é, quando você aborda um livro a ponto de preparar uma aula, você precisa fazer a leitura analítica, porque você precisa ser capaz de resumi-lo, de sintetizá-lo, de saber quais são as etapas do argumento, de saber o que ele não está dizendo, de saber explicar como é que uma coisa leva a outra. Você precisa ser capaz de perceber falhas também do autor, porque um aluno sempre vai, lhe fazer perguntas capciosas ou complicadas e você precisa saber respondê-lo.
Então você está sob pressão. É boa essa pressão porque ela te obriga a ler de forma mais ativa. Então, aqui no geral, você quer entender o livro melhor? Leia este livro como se você fosse dar uma aula. E depois você pode até mesmo tentar dar uma aula para alguém, né, que se interesse por aquele assunto, evidentemente. No geral é melhor assim, tá? Ou você pode tentar, sei lá, eu quero começar um vídeo no YouTube. Então já leia livros para fazer vídeos no YouTube depois. Eu faria isso hoje em dia, por exemplo, se eu quisesse começar. Eu pegaria as coisas que eu já quero ler, que eu já gosto de ler, eu faria a leitura mais profunda de que eu fosse capaz e depois eu gravaria vídeo no YouTube. Porque eu me forçaria, entendeu? A fazer algo realmente muito bom. Como é que você pode fazer isso então? Como é que você faz a tal da leitura ativa? Simples. Você faz anotações. Primeiro lugar, em relação à leitura ativa. Sublinhar funciona? Sublinhar passagens do livro funciona? Funciona caso você depois queira voltar ao livro e saber quais passagens são relevantes ou foram relevantes para você. Aqui eu sou adepto da prática de esfolar o seu livro. Então, quando eu pego um livro não ficcional, especialmente, eu dobro a página, porque eu tenho preguiça de comprar aqueles adesivos. Eu sou preguiçoso mesmo. Eu sublinho, sim. Eu escrevo nas margens. Mas quando eu sublinho, por exemplo, eu não faço esperando que aquilo vá magicamente entrar na minha cabeça. Eu fazia isso no começo, né? Eu sublinhava achando que, porque eu sublinhei, aquela passagem maravilhosa vai entrar na minha cabeça que não funcionava, não entrava. Para que serve o sublinhar? Quando você vai reler o livro, você se arma com as suas notas, ok? Você lê as notas, idealmente nas suas notas você vai ter uma página, você coloca lá, né? Página X, passagem sobre tal assunto. Você olha a nota, passagem sobre tal assunto. Você volta no livro e aquilo vai estar sublinhado, por exemplo. Ou então você folheia o livro e você só lê as partes que estão sublinhadas de um capítulo, por exemplo. A leitura boa de um livro é aquela que torna mais fácil uma releitura. Porque entenda, livros realmente bons exigem, no geral, releituras. Ou pelo menos reconsultas. Você não precisa ler o livro inteiro, mas você volta atrás e consulta uma parte daquele livro. Então, sublinhar não funciona para magicamente transportar a passagem do livro para a sua cachola, mas funciona para que você mais tarde consulte o livro. Como é que você pode fazer notas? Como é que eu faço as minhas notas? Eu vejo muita gente, quase todo mundo, recomendando notas feitas à mão. Dizem que existem estudos científicos comprovando, etc, etc. Eu nunca fui atrás desses estudos, não vou mentir para você. De vez em quando eu faço notas na mão, mas eu tenho preguiça, porque eu sou muito ruim para escrever, minha mão dói. Tá? Eu quase não consigo escrever algo legível hoje em dia. Isso é real. É real. Minha letra é muito ruim. É muito custoso para mim escrever à mão. Então eu faço notas no computador quase sempre. Google Drive mesmo. Abro lá um arquivo no Google Drive, coloco a pastinha, crio uma pastinha do livro. Se o livro for enorme, eu crio documentos diferentes para capítulos diferentes, mas no geral eu coloco ali, eu crio uma pasta no Google Drive para aquele livro. E aí o que eu faço? As anotações, no começo, elas vão ser ou fartas demais ou pobres demais. Ou seja, você vai ou anotar muitas coisas desesperadamente porque você não quer perder nada, ou você vai anotar muito pouco porque você é um preguiçoso. Isso vai se alterando à medida que você, como leitor, for avançando. E o número de notas que você precisa ter varia de pessoa para pessoa, de livro para livro. Então não existe assim um número ideal de notas e de linhas que você tem que escrever para um livro de tantas páginas. Pelo amor de Deus, tá? As notas são algo muito pessoal. No começo eu fazia muitas notas e eu copiava muitos trechos literalmente. Isso é idiota, né? Porque em vez de copiar o trecho diretamente, era só colocar assim, página X, trecho Y, e sublinhar aquilo. Porque
depois eu posso voltar ao livro e consultar aquilo. As notas você precisa fazer com as suas próprias palavras. Isso aqui é importante. Não copie. Faça com as suas próprias palavras. Escreva. A melhor forma de você fazer uma leitura ativa, ou seja, que vai extrair do livro o máximo que ele tem para lhe dar, é escrevendo. Uma razão pela qual eu não confio muito, em técnicas, em estudos de neurociência, é porque assim, gente, nós tivemos uma pleiade, absolutamente espantosa de gênios ao longo de toda a humanidade. E muitos deles não usavam mapas mentais. Muitos deles não usavam técnicas de retenção da leitura dinâmica. Muitos deles estavam cagando para o fato de se a folha tinha pautas ou não, de se escreviam com lápis ou com caneta, de se eles escreviam à noite ou de manhã, de se estava chovendo ou se estava sol lá fora. Eles simplesmente estudavam com constância e máximo foco. E, acima de tudo, eles escreviam, tá bom? Escrever é um negócio fundamental. Não existe uma leitura profunda sem que você escreva sobre aquilo. Eu acho impressionante que as pessoas não escrevem. Vocês não escrevem. E a escrita é a melhor ferramenta possível para que você absorva o que você leu. Quando você escreve com as suas palavras, quando você faz notas com as suas palavras, você está sendo obrigado a sintetizar você mesmo o assunto do livro. Você está sendo obrigado a explicar. Quando você explica você mesmo, você é obrigado a recriar o argumento. Ou seja, você escolhe o que é central, você escolhe o começo do argumento, você escolhe o que é periférico, você fala, não, isso aqui é irrelevante, isso aqui é irrelevante, isso aqui é importante para o argumento, então eu vou escrever isso aqui. No começo, você não vai ser bom nisso. Então você vai escolher a premissa errada, você vai pular um monte de etapa no argumento, você vai escolher coisas que eram menos relevantes do que realmente eram, e é assim que você vai ficando mais inteligente, porque você faz isso uma vez, 2, 3, 4, 5, com livros diferentes. E depois de um tempo, natural e organicamente, você vai ficando mais inteligente. Foi assim que eu fiz. E é assim que hoje eu dou aulas para dezenas de milhares de pessoas. Que são, repito, basicamente, eu lendo um livro melhor do que a média, retendo aquele livro, sendo capaz de explicá-lo muito melhor do que a média, e depois explicando para as pessoas. Então, as notas, você precisa pegar o que lhe parecer importante no livro, resumir aquilo com as suas próprias palavras. E aí vem o pulo do gato depois. O que você vai fazer? Depois de você acabar um capítulo do livro, por exemplo, ou um subtópico do livro, se for muito longo o capítulo, você vai fechar o livro e tentar, de memória, resumir aquele negócio. De memória, você vai tentar reconstruir os argumentos do livro a fim de saber se você realmente entendeu. Logo depois de você ler. Não adianta você fazer depois de 2 semanas, tá? Você vai esquecer mesmo. Logo depois de você ler, faça isso. Caso você realmente queira, assim, absorver aquele negócio o máximo possível. É um livro muito importante para você, é um assunto muito caro para você. Porque isso demanda realmente esforço. Eu não faço isso com todos os livros, tá? Nem de longe. Mas se é um livro muito importante, se eu vou dar uma aula, por exemplo, geralmente eu faço isso. Por que isso é importante? Porque aí você vai estar forçando a sua memória a recuperar as coisas que você acabou de despejar ali. É como se fosse um cachorro. Você está treinando a sua memória a ser um cachorro capaz de pegar a bola que você jogou lá no meio da floresta, né? Você jogou uma bola de conhecimento lá no meio lá do mato. É difícil de recuperá-la. Então você está treinando a sua cabeça, a sua memória, para que ela seja um cachorro farejador, para que ela encontre no meio daquele mato de informações aleatórias e desconexas, que é a sua memória, a bola, a pérola de informação que você acabou de jogar ali. Quando você faz isso muitas vezes, a sua cabeça vai ficando mais bem treinada. A sua memória vai farejando cada vez mais rápido e cada vez mais longe.
É assim que funciona. Essa técnica não foi eu que inventei, ela é bastante antiga na verdade, e se chama de recuperação ativa. É muito importante. Você faz sempre isso, Raul? Não faço sempre isso. Na verdade, eu faço isso com relativa raridade. O que eu faço sempre e inescapavelmente é escrever notas, da forma que eu falei. Aí, caso você faça recuperação ativa, você pode depois comparar as suas notas com a recuperação ativa. Porque, idealmente, as notas serão mais ricas e completas do que a recuperação ativa. Então, você pode comparar uma com a outra. O que faltou? Eu esqueci disso aqui. Isso aqui, eu inventei alguma coisa que não estava ali, por exemplo. Eu confundi o argumento de um outro autor com deste autor aqui. Enfim, você compara uma coisa com a outra, tá? E aí você tem um terceiro nível de compreensão e retenção, porque você está agora comparando dois conjuntos de informações que você tirou do livro. Você não está no livro mais, você está no que você produziu sobre o livro. E aí, eu volto aqui ao assunto da memória, tá? A memória pode ser um fetiche porque é muito importante, quando você estuda, você entender que você não vai se lembrar de tudo. Isso é impossível e nem os autores que escreveram os livros seriam capazes de reproduzi-los inteiramente. É para isso que existe a escrita. A escrita existe justamente para ser um auxiliar à memória. Ninguém é obrigado a memorizar discursos de 5 horas mais, como era antigamente, porque existe uma coisa chamada livro. E justamente porque existe algo chamado livro, é que nós não conseguiríamos ficar 5 horas mais ouvindo alguém falar direto. Nós nos desacostumamos com isso. A linguagem deixou de ser predominantemente falada e passou a ser predominantemente escrita. A linguagem escrita é a base da civilização, é a base das religiões, é a base do direito, é a base da ciência, é a base da filosofia, é a base da literatura. É a linguagem escrita e não falada, ok? Então pare com esse fetiche imbecil de achar que você precisa memorizar tudo. Tá maluco? O que você precisa fazer é ter um banco de dados com notas. Eu tenho isso. Eu tenho notas de todos os livros que eu já li com um pouco mais de afinco. Quando eu quero, falar sobre um assunto, quando eu quero escrever um texto sobre aquele livro, quando eu quero falar, gravar um vídeo no YouTube sobre aquilo, eu vou às minhas notas. Porque ali está sintetizado o livro de acordo com os meus interesses e de acordo com o nível de informações que eu fui capaz de reter naquele momento. Se eu volto às notas e eu percebo que elas estão muito pobres, eu volto ao livro e faço novas notas. Do livro inteiro? Não, eu consulto a parte que me interessa. A vida de estudos é muito menos glamurosa do que algumas pessoas parecem imaginar. Ela envolve muita releitura, ela envolve muita consulta, ela envolve muito iro e viro, ela envolve muita reescrita, muita revisão. Se eu puder dar um conselho, e se você puder ficar com uma coisa deste vídeo você extrai o máximo dos livros, mas você não consegue manter na sua cabeça em todos os momentos este máximo que você extraiu. O importante é que ele esteja documentado em notas pessoais que foram escritas com as suas próprias palavras, a fim de que você possa depois consultá-las. É assim que depois de algum tempo e com um número suficiente de notas, você vai ficando mais inteligente e a sua retenção e compreensão organicamente vai aumentar. Você vai usar cada vez menos técnicas porque você vai ser capaz de mais naturalmente entender melhor e reter mais do que você lê. É assim que funciona, é um ciclo, Você volta às mesmas coisas e à medida que você faz as mesmas coisas, algumas delas vão perdendo a necessidade e você vai se tornando um leitor, digamos, mais natural.
Beleza? Então é isso. Eu queria que o vídeo tivesse 20 minutos, deu quase 40. Mas é isso. Eu espero que com isso você seja muito ajudado. O que eu ensinei aqui é o que eu faço, é o que eu pratico há décadas, há quase uma década e meia, e foi isso que transformou a minha vida. De verdade mesmo, sendo mais sincero aqui com vocês. Beleza? Então é isso. Curta este vídeo, se inscreva no canal e fique atento porque em dezembro vai rolar a abertura do meu clube de leitura dos clássicos, no qual eu aplico tudo isso que eu ensinei agora e muito mais para fazer com que a leitura dos grandes clássicos seja algo muito mais rico e significativo do que você poderia imaginar. Beleza? É isso então, muito obrigado. Nos vemos lá no próximo vídeo e também no clube. Abraço! É nóis!